você que acompanha o Papo Aberto, um podcast que traz uma boa conversa, reflexões, um papo profundo e, claro, muito mais. No Papo Aberto de hoje eu recebo ele. O nosso entrevistado, ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Piauí, atua como assessor de comunicação e é um comentarista esportivo impecável. Eu recebo hoje aqui no estúdio Tomé de Souza. Seja bem-vindo, Tomé. Muito obrigado, Lohane. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado. Então, é Copa do Mundo. Sim, é Copa do Mundo. Já começamos, já estamos aí caminhando, né, nessa luta, nessa guerra que vai ser conquistar o Hexa. E a seleção joga amanhã. E ninguém melhor do que você para conversar comigo sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar nessa história de Mundial, falar sobre como que está acontecendo essas polêmicas, essa Copa que vai ser histórica pra gente, né, que está sendo uma Copa histórica, eu queria saber, Tomé, pra gente começar o nosso bate-papo, como foi que o Tomé chegou no esporte, junto com o jornalismo, e começou a juntar uma coisa na outra e virou esse criador de conteúdo esportivo? Eu poderia dizer que eu comecei com esporte desde criança, né? Mas assim, até meus 6, 7 anos eu não tinha o menor interesse, não era algo que me atraía de forma alguma, mas como a minha proximidade com um primo em específico, né, o Matheus, que hoje ele é formado em engenharia e está fazendo medicina também no Ceará, ele sempre morou muito perto de mim e ele sempre foi, alucinado por esporte e principalmente por futebol. E como ele era o primo mais próximo que eu tinha, eu sempre costumava brincar muito com ele, ia muito para casa dele, dormia na casa dele. Então ele meio que me passou quase que por osmose essa paixão por esporte, porque ele sempre estava colocando o esporte em pauta no meio de uma conversa, ou então, vamos brincar, vamos jogar bola, vamos brincar de tênis, vamos fazer corrida. Então meio que ele passou para mim essa paixão que ele tinha. Né? E por volta dos 6, 7 anos eu entrei numa escolinha de futebol, comecei a jogar futebol de campo, migrei para o futebol em quadra, né, para o futsal, e do futsal, com 10 anos mais ou menos, eu tinha na minha cabeça certeza que o que eu queria para minha vida era jogar futsal, eu ia me profissionalizar, eu ia jogar pela seleção brasileira, ia ganhar tudo e qualquer coisa que eu disputasse no futsal, mas acabou não dando certo, era meio que um sonho de criança, mas conforme eu fui passando os anos, né, passando a vida, começar a pensar realmente numa formação no futuro, eu vi o jornalismo como uma oportunidade muito grande de continuar muito próximo do esporte. Porque de lá pra cá, desde que eu entrei nessa escolinha com 6 anos até hoje, eu nunca deixei de consumir. Todo tipo de jogo eu assisto, quase todos os esportes que eu posso assistir eu assisto. Eu lembro muito bem de acordar de madrugada, quando comecei a ter acesso à internet para poder assistir ao vivo campeonato de futsal, já assisti campeonato de rugby, já assisti inúmeras modalidades realmente ao vivo, porque eu tinha o interesse de entender como é que funcionava não só o futebol, porque o futebol a gente aprende muito fácil, porque, enfim, no Brasil é quase impossível você não aprender um pouquinho de futebol, porque é o tempo todo isso, né? É o esporte carro-chefe do país. Só que eu sempre tive muita curiosidade de aprender outros esportes, de entender um pouco mais sobre outros esportes. E quando eu vi que eu podia cursar jornalismo e trabalhar numa área, num nicho específico de esporte, pronto, foi aquilo. Não tinha dúvida mais do que eu queria fazer na minha vida. Eu queria fazer jornalismo porque eu queria ser um jornalista esportivo. E desde o curso, né, desde os primeiros estágios, desde o primeiro momento em que eu realmente pude adentrar dentro de uma redação, eu trabalhei como jornalista esportivo. Né? Fui produtor, repórter e locutor de um programa de esporte numa rádio. Trabalhei em vários portais também como jornalista esportivo, né, na editoria de esportes. Consegui também já publicar uma matéria em uma revista colaborativa sobre esporte regional. Eu lembro que foi uma pauta, na verdade foram 2 pautas, uma falando sobre o River e outra falando sobre o Altos, que era para dar um panorama de como as 2 equipes iam para a Série D. O Altos acabou subindo para a Série C, está na Série C ainda, graças a Deus. O River, infelizmente, não conseguiu voltar, né? Teve uma campanha que conseguiu o acesso, mas de lá para cá não teve bons resultados. Então, eu sempre gostei de esporte. Depois que eu entrei no jornalismo, gostar de esporte virou realmente uma paixão muito forte, porque tudo que é jornalismo esportivo, todo tipo de conteúdo sobre jornalismo esportivo eu procuro consumir, né? Desde
pauta em revista, desde matéria em jornal, podcast, matéria em portal, aquelas pílulas de informação que a gente consegue encontrar tanto pelas redes sociais, principalmente pelo Twitter, que é algo muito, muito rápido de você mandar para o seu público, do seu público consumir. Então eu sempre estive muito ligado, desde muito novo, com o esporte. Saiu meio que de uma paixão que não tinha absolutamente nenhum interesse, me cutucaram para mostrar, olha, é legal. E eu peguei essa sensação, esse interesse e transformei do que é hoje, né? Hoje continuo consumindo muito esporte, só que também comecei a produzir conteúdo relacionado a isso, né? Pelas redes sociais. E o futebol? Futebol carro-chefe do mundo, maravilhoso. Não, futebol pra você. Cadê o Tomé jogador? E agora? Não, o campo é muito grande pra mim. Não, é muito grande. É muito raciocínio que precisa ter pra jogar em campo, né? A gente costuma muito cornetar. Os jogadores do nosso time, os jogadores da seleção, quando a gente vai assistir um jogo que mesmo que não é do nosso time ou muito próximo da gente, quando a gente vai assistir, a gente fala, um passe de 3 metros, como é que tu não consegue dar um passe desse? Um lançamento daquele? A gente costuma cornetar muito porque é muito de longe. Quando tá lá dentro é uma coisa muito diferente, é muito espaço para você conseguir assimilar, para conseguir fazer as coisas. É outros 500. Eu também já tentei essa vida jogadora na infância, tentei aí, mas não deu muito certo. Vim pro jornalismo também, né? E agora a gente tá aqui. O jornalismo acolhe todos, acolhe todos. Então, passando dessa parte introdutória, falando dessa história do Tomé, agora a gente vai falar de seleção brasileira. Vamos lá falar de seleção brasileira, até porque a seleção estreia amanhã, às 16 horas, contra a Sérvia, né, pelo grupo G. Os 26 jogadores convocados, eles treinaram na Itália, né, em Turim, na semana passada. No sábado viajaram para o Catar, inclusive chegaram em grande estilo. Eu achei incrível a roupa, a ideia, né, de trazer todo um design diferenciado para que foi espetáculo. Não esperava, inclusive, né? Sabia que teria, né, uma vestimenta, né, para essa viagem, muito por conta de ser o Catar, que é um país que é muito diferente do nosso, uma cultura completamente diferente. Sabia que teria esse tipo de tratamento na vestimenta dos jogadores, né? É quase tradicional, digamos assim, quando a seleção viaja, mas dessa vez foi impecável, chegaram impecável. Então, e aí eles já estão, né, no Catar, já estão treinando, se preparando, já estão nos últimos detalhes, ajuste, inclusive saiu, né, há pouco tempo, ontem, na verdade, aí quem será o capitão, né, capitão da nossa seleção, aí um cara experiente, de certa forma, 38 anos de idade, mais aí de 100 jogos pela seleção brasileira. E falando de convocação, falando, né, desses jogadores que vão tentar aí o Hexa pra gente também, vamos ver um pouco dessa questão da convocação, vamos ver esses jogadores, vamos pedir pra minha produção colocar na tela, e aí a gente vai comentar aqui, pedir pro Tomé comentar, né, um pouco dessa escalação que a seleção brasileira aí a convocação e depois a escalação. A gente tem aí os goleiros, né, convocados, Alisson, Ederson e Everton. E aí? Não, os 3 melhores goleiros do Brasil hoje, né, tranquilamente os 3 melhores goleiros do Brasil hoje. Acredito que até o Ederson e o Alisson brigam para saber quem é o melhor goleiro do mundo. Né? Nessa última temporada, o goleiro que foi eleito o melhor goleiro da temporada, né, no futebol mundial foi o Courtois, que foi campeão da Champions League também, que é companheiro de elenco de outros jogadores que também estão na seleção brasileira, mas acho que por detalhes realmente o Ederson e o Alisson não estão com esse título, né, como de melhor goleiro do mundo, porque os dois há muitos anos jogam na Europa e há muitos anos são destaques na Europa. Então, assim, não temos... Acho que goleiro era a única posição realmente que a gente não tinha muito como fugir. Exatamente. O Ederson acho que pode até ter sido alguma surpresa, digamos assim, para alguns torcedores brasileiros, né? Muita gente falava também do Santos, falava de outros goleiros brasileiros que atuam no futebol europeu, né? Mas o Everton, ele não furou fila. Sim. Né? Não furou fila. Vem mostrando muito serviço quando é convocado pela seleção brasileira, então é um ótimo nome também para completar esse trio. Laterais. A gente teve aí um pouco de repercussão, né, com relação aos laterais da seleção. Falando de forma mais direta aí, Daniel Alves aí, como é que você avalia aí esses laterais convocados? Sendo bem sincero, na minha opinião, quando saiu o
Quando o Tite fez a transmissão da convocação, acho que o Daniel Alves, a primeira coisa que apareceu na minha mente foi que foi um erro completo. O Daniel Alves não deveria ter sido convocado, mas eu acho que ele entra também muito na questão do estilo do Tite, da cara do Tite, porque o Daniel Alves, ele só não era convocado tanto para as eliminatórias, ou Copa América, ou amistoso, se ele não estivesse bem fisicamente, né? Então, o Daniel Alves é carimbado, é figurinha carimbada do Tite já. É um homem de segurança, né? Conversei até com alguns amigos e uma colega jornalista aqui de Teresina também, a Pamela Maranhão, ela falou que também não viu o Daniel Alves furando fila. Porque como ele sempre figurava dentro das convocações do Tite para todos os compromissos da seleção, era natural ele realmente ser convocado. Mas eu achei um erro porque o Daniel Alves, a última vez que ele atuou profissionalmente antes da Copa, foi jogando pelo Pumas do México, não conseguiu o título com o Pumas do México, não classificou o time, né? Porque ele era o nome com maior peso dentro daquele time. E ele não teve uma atuação digna do currículo dele. Não teve uma atuação esperada. Então ele tá, até essa estreia de amanhã, ele tá com mais de 2 meses sem jogar bola. Ele tem feito um trabalho físico, inclusive muitos veículos de comunicação espanhóis, né, ele está fazendo esse trabalho físico no CT do Barcelona, muitos veículos falam da intensidade do treino dele, né, que é um treino de animal, realmente. E o Tite convocou ele, foi até questionado sobre essa convocação dele, e disse que viu ele muito bem fisicamente para poder entrar em campo quando necessário. Não acho que ele vai ser titular. Acredito que o Tite não vai ter essa audácia de colocar um jogador que está há 2 meses sem jogar como titular numa seleção brasileira, mas acho que ele é aquele homem para dar segurança pro restante do elenco. Sim, experiente. Né? Exatamente. Apesar de também não ver a necessidade de ter um homem para ter segurança no elenco, porque a seleção brasileira não tem só ele de experiente. Os 2 goleiros são experientes, o camisa 10 é experiente, o primeiro volante, que é o melhor volante do mundo, né? A gente vai falar dele daqui a pouco, também é um jogador experiente com seleção brasileira. Então tem outros nomes aí que poderiam carregar esse peso de ser a frente da seleção brasileira para os jogadores mais novos não sentirem a pressão. Mas não tem como dizer que o Tite errou, porque ele sempre convocou ele, então já era esperado, realmente. Quem somos nós, né? Quem somos nós para bater de frente com o professor? Quem somos nós para dizer que o Adenor errou na convocação? Então, zagueiros temos aí, né? Thiago Silva, Marquinhos, Militão, Bremer. E aí, como é que você avalia aí essa zaga? Hoje temos 4 zagueiros, né? Acho que no caso da convocação do Daniel Alves, a gente poderia ter convocado um zagueiro a mais no lugar do Daniel Alves, ou então um outro lateral que estivesse atuando. Né? Acho que quando saiu a convocação, o nome que mais me veio à cabeça foi o Royal, o Emerson Royal, que também joga no Tottenham da Inglaterra. Sim. Vem tendo temporadas regulares e boas. Então acho que poderia ter entrado ou um lateral realmente que esteja atuando em um campeonato de alto nível, ou então um zagueiro a mais. Porque hoje a gente tem a dupla de zaga que é a dupla de zaga titular, que é o Marquinhos e o Thiago Silva, né? O Thiago Silva que é o capitão da seleção brasileira para essa estreia. Acredito que também para o resto da Copa. O Militão, que teve uma temporada muito boa com o Real Madrid, foi campeão da Champions também, sendo destaque na defesa. E o Bremer, que ele não é uma surpresa, mas também não é um jogador que atraía muita atenção de todo mundo enquanto está jogando lá na Europa, né? Então, assim, acho que caberia um zagueiro a mais. Mas se por esses 4, temos aí 4 ótimas opções, não teríamos uma queda nenhuma em qualidade e nem em força física, digamos assim, né? Porque o zagueiro, essas peças da parte de trás do time, né? Os 2 laterais e a dupla de zaga, geralmente, né? No caso do Tite, ele deve entrar realmente com 2 laterais e a dupla de zaga. Eles precisam ter muito esse vigor físico. E todos os 4 têm um vigor físico impecável. Muito bons. Falando de meio de campo. Bruno Guimarães, aí um jovem, né? Um rapaz jovem, Casemiro, experiência, Fabinho, Fred, Paquetá e Everton Ribeiro. Eu colocaria até o Neymar como esse meio campo. Eu não vejo muito, hoje em dia, o Neymar como fazendo ponta, como fazia antigamente. Né? Acho que ele encaixaria muito bem como um meio de campo, realmente. E o nosso meio de campo, disparado, o melhor meio de campo do mundo. Exatamente. Não tem o que tirar ou pôr. É o melhor meio de campo do mundo. Excelentes jogadores, desde os volantes até os de armação. Qualidade técnica, experiência, não vai faltar nesse meio de campo da seleção, de forma alguma. Exatamente. Ataque.
aí Vinícius Júnior, que é o Vinícius Júnior, perdão, uma promessa para essa Copa, principalmente. Meu Deus, que emoção ver esse menino jogando essa Copa. Além disso, a gente também tem Antony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e, claro, Neymar, aí, como sempre, né, em todas as Copas, convocadíssimo. Sim, é um ataque que realmente dá medo em qualquer seleção. É um ataque que realmente assusta. Quando saiu a convocação, lembro até que muitos veículos sul-americanos, inclusive, né, principalmente argentinos, quando começaram a ler a escalação, né, quando chegou desse meio para frente, era uma cena quase que de tristeza, assim, de desespero, olhando assim, nossa, ok, pegamos a bola na defesa, como é que a gente vai passar do meio campo? E para chegar depois do meio campo, para chegar na zaga, como é que vai passar dessa zaga? Então, assim, a seleção brasileira, acho que minha única crítica mais dura seria essa convocação do Daniel Alves, né? Não vejo ele hoje sendo um nome muito necessário nessa seleção brasileira, mas fora isso, né, também vendo todos os atributos positivos que ele tem, temos a melhor seleção brasileira, na minha opinião, desde 2010. E em 2010 tínhamos um jogador que foi eleito melhor do mundo, né? Então, assim, de longe, a seleção brasileira tem o melhor plantel dessa Copa do Mundo. Quem é que você acha aí que vai ser revelação? Dessa seleção? O Vinícius Júnior, com certeza. Claro, né? Com certeza. Grande expectativa. Se ele tiver espaço para jogar como ele joga no Real Madrid, com certeza vai ser a revelação dessa Copa do Mundo. Exatamente. No jogo de amanhã a gente já tem uma possível escalação. Vou pedir para minha produção colocar essa possível escalação que a gente vai ter no jogo de amanhã contra a Sérvia. A gente vai dar uma olhada. A gente tem Alisson no gol, Thiago Silva, Marquinhos, aí essa dupla impecável. Alexandro, Casemiro, Danilo, ali mais no meio de campo, Neymar, Paquetá, na frente Vinícius Júnior, Richarlison e Rafinha. O que você acha aí dessa escalação? Dessa possível escalação, né? Que a gente pode surpreender. O Tite realmente pode surpreender, né? Mas, mais uma vez, quem somos nós para dizer que o Adenor está errado, né? Mas essa escalação, ela é uma qualidade imensa, né? Tanto do meio de campo para frente. Tem uma questão de criatividade que eu acho que todos os 6 da frente têm essa qualidade de ser extremamente criativo com pouco espaço, conseguem prender muito bem a bola para que os companheiros consigam fazer ou a infiltração, ou então apareça para dar o passe. Acredito que nessa escalação que a gente mostrou, realmente deve entrar assim, com o Casemiro sendo o primeiro volante, né? O primeiro homem à frente da zaga, e um pouco à frente dele o Paquetá, porque o Paquetá ele fez essa função quando surgiu no futebol, né, no Flamengo, e depois no Lyon, quando foi transferido para a Europa. Ele fazia muito bem essa função de segundo volante, né, que era o homem que chegava para apoiar, tinha uma capacidade de roubo de bola muito grande. Acredito que é uma das maiores capacidades dele, né? Ele, como a gente falou, ele consegue esconder a bola, ele consegue roubar a bola e ficar ali parado esperando algum companheiro sem perder a posse dela. E também consegue fazer a transição muito fácil do meio, daquela primeira parte da defesa para o ataque. Né? Tem uma questão de... consegue exercer essa função de 10, inclusive já fez isso na seleção brasileira, né? Quando assumiu a camisa 10, fez essa função de armador. E a gente tem o Neymar, que, como eu disse, eu acho que eu vejo ele muito mais como esse meio de campo, esse camisa 10, para poder flutuar atrás do trio de ataque, do que realmente um ponta. Né? Porque a gente tem 2 pontas, o Rafinha e o Vinícius Júnior, que são extremamente rápidos, extremamente agudos, melhoraram muito na finalização desde que foram para a Europa, o Vinícius Júnior principalmente. E também temos o Richarlison, né? O Pombo, que também é uma das grandes expectativas dessa Copa do Mundo. Né? Teve boas temporadas desde que chegou na Europa, né? Se transferiu para a Inglaterra, passou por alguns times da Inglaterra, hoje defendendo o Tottenham. E é um jogador que também tem determinada expectativa em cima dele. Porque nos jogos do campeonato inglês, da Copa da Inglaterra, ele sempre apresentou um bom nível de futebol, fazendo essa função de 9 mais móvel, digamos assim. Não é aquele centroavante que fica parado na área esperando a bola. Ele é um 9 que realmente consegue ir para as pontas, consegue fazer a ponta, consegue dar espaço para um companheiro fazer essa função de centroavante para conseguir atrair a atenção da defesa. Então é um jogador que eu também tenho muita expectativa e que essa, na minha opinião, é a escalação titular da Copa. Né? Acho que o Tite pode fazer uma mudança ou outra no meio campo, né? Por exemplo, tirando o Paquetá para colocar o Everton Ribeiro,
talvez tirando o Casemiro para colocar o Fred dependendo da situação de jogo, né? A Copa que implantou já e já está funcionando essa questão das 5 substituições, né? Então o Tite tem total liberdade para no meio do jogo, no meio do primeiro tempo, mudar completamente o esquema tático do time, fazendo 2, 3 substituições de uma vez, né? Então é a escalação que eu vejo com mais qualidade para estrear a Copa e para seguir a Copa inteira. Será que é a convocação, ou melhor, a escalação do Hexa também? Com certeza. Falando Com certeza. em convocação, falando em adversários, a gente está aí no grupo G, né? Tem aí Camarões, Suíça e Sérvia, que está dividido em 3 rodadas. Primeira rodada aí Suíça, né, que enfrenta o Camarões, né, na quinta-feira. O Brasil enfrenta a Sérvia também, nessa quinta-feira às 16 horas. E aí a segunda rodada, Camarões enfrenta a Sérvia no dia 28, que é na segunda-feira, às 7 horas da manhã. O Brasil enfrenta a Suíça, né, a partir de 1h da tarde da segunda-feira também. E o Camarões enfrenta o Brasil na sexta-feira, dia 2, às 16 horas. E a Sérvia, no mesmo momento, né, no mesmo horário, no mesmo dia, enfrenta a Suíça. Então a gente tem aí Sérvia, Suíça e Camarões, aí essas três equipes. O Brasil vai estar brigando para chegar aí na próxima fase. O que você acha aí? Como é que você avalia aí esse grupo? E quem é que vai dar trabalho aí pra gente aí mais desses 3? E claro, depois quem é que pode fazer aí a gente ficar mais apreensivo? Como eu disse, a seleção brasileira tem hoje o melhor elenco da Copa do Mundo. Então tranquilamente consegue passar em primeiro do grupo. Né? Mas, independente disso, não acho que todos os 3 jogos que vamos ter vão ser jogos fáceis. Né? A gente vai enfrentar a Sérvia amanhã. A Sérvia e Suíça, principalmente, são 2 adversários muito fortes, porque sempre surpreendem. Né? Porque apesar de não ter estrelas realmente que tenham um destaque muito grande, né, internacionalmente, mas dentro das seleções são seleções muito bem organizadas. Né? Taticamente, é muito duro jogar contra, principalmente, a Suíça. Né? A Suíça já deu muita dor de cabeça para o Brasil, tanto em Copas do Mundo como em alguns amistosos também. A Sérvia, acho que o principal nome da Sérvia é o atacante Vlahovic, que está jogando hoje na Juventus, mas teve boas temporadas também na Fiorentina. Né? Foi artilheiro da Fiorentina, era um nome que levantou muita expectativa dentro daquele time, se transferiu para a Juventus recentemente. E acho que pode ser um nome que dê trabalho pro Casemiro, principalmente, né? Porque vai ser aquele primeiro homem que vai dar o combate realmente. Mas acredito que a gente consiga vencer tranquilamente os 3 jogos. Não sei se com placares elásticos, mas a gente consegue vencer tranquilamente os 3 jogos. Acho que a seleção africana, Camarões, vai ser o menos pior, né, desses 3 confrontos. A gente não tem muito espaço para ter essa dúvida, né? Será se a gente consegue ganhar de tal time? Não, a gente tem que ter certeza de que vai ganhar de tal time, porque são 3 jogos. Se perder um e empatar outro, a chance de ficar fora é muito grande. Então a gente não pode ter muito espaço para pensar, para aquele ali eu posso perder, para aquele ali eu posso empatar. Não, tem que ganhar no mínimo os 2 primeiros jogos. E os nossos 2 primeiros jogos são contra as 2 seleções mais difíceis do grupo. Do grupo, exatamente. Falando em favoritismo, falando em jogadores, né, como você pontuou, que essas seleções, elas não têm jogadores assim, com nomes tão popular no mundo. A gente teve aí uma experiência que a gente não esperava, que foi a Argentina. Né? Ali toda uma expectativa em cima da Argentina, a gente já pensando, né, numa final entre Brasil e Argentina, tem essa rixa dura aí de décadas, né, de sempre. E a gente teve, a gente falando agora aqui do grupo, né, que a gente tá meio que confiante do nosso grupo, porém a gente percebe aí que no grupo da Argentina, a Argentina tida como uma das favoritas, preferidas com grandes nomes ali na frente. Eu assisti o jogo, né, de Maria ali, Messi, 2 nomes assim que a gente tem uma expectativa muito grande, bons jogadores, mas que não conseguiram aí ganhar o primeiro jogo. E como é que você avalia aí esse jogo da Argentina, que a Argentina não conseguiu passar para frente? A Argentina estreou com 3 pés esquerdos, digamos assim, nessa Copa do Mundo. Né? Conseguiu fazer um primeiro tempo que acredito que foi até equilibrado, o que já é uma surpresa, né? Porque se for comparar, né, peça por peça da Arábia Saudita e a Argentina ganha de peça por peça em todas as posições.
Né? A Arábia Saudita, inclusive, os jogadores que compõem o elenco da Arábia Saudita são exclusivamente jogadores que atuam no futebol da Arábia Saudita. Né? Não tem jogadores que atuam em grandes times do futebol europeu, como é o caso da Argentina. E foi, acho que, a maior zebra até agora dessa Copa do Mundo, que foi a Argentina tomar essa virada de 2-1. Abriu o placar com 10 minutos, num gol de pênalti. Né? Teve ali alguns lances que também conseguiu chegar até as redes, ou então chegar com perigo, mas que foi anulado, o árbitro não viu uma falta onde deveria ter, ou então viu um impedimento, então a Argentina não conseguiu aumentar o placar logo no começo do jogo. Né? E a Arábia Saudita viu que a Argentina realmente estava incomodada, entrou quase que de salto alto, digamos assim, né? Entrou pensando que já ia ganhar. Não vou repreender dizer que não é para entrar assim contra a Arábia Saudita, porque, enfim, a Arábia Saudita não é um time que tem muita expressão no futebol internacional. Então, uma Argentina que já foi campeã do mundo, tem um dos melhores jogadores da história no seu elenco, realmente poderia entrar com uma marcha mais lenta. Né? Mas foi surpreendido. A Arábia Saudita conseguiu identificar muito cedo os erros do time argentino, da seleção argentina, perdão, e insistiu nesses erros. Basicamente jogou com o regulamento embaixo do braço. Se o meu time adversário está errando nesse passe, nessa transição, eu vou pressionar esse passe e essa transição. E saiu os 2 gols dessa forma, né? Inclusive o segundo gol, que foi um golaço, né? Um dos gols mais bonitos até agora nessa Copa do Mundo. E realmente a Argentina sofreu um golpe duríssimo nessa estreia de Copa do Mundo, né? Acho que a Argentina há mais de 30 anos há 36 jogos, perdão. Esse é o dado, que há 36 jogos a Argentina não perdia, né? Tava aí numa sequência invicta muito grande. E acho que não perdia em uma estreia de Copa do Mundo há muito mais tempo. Principalmente. Então foi um golpe duríssimo realmente na Argentina e foi como eu disse anteriormente. É um campeonato de tiro curto, a Argentina tem mais 2 jogos pela frente e tem a obrigação de ganhar esses 2 jogos para conseguir passar para a próxima fase. O grupo já se embolou porque já teve um outro empate, né, no outro jogo do grupo. Sim, foi México e Polônia. Exatamente. Já teve um empate com outra zebra realmente, porque a Polônia teve ali uma chance de pênalti para poder abrir o placar e já estrear como segundo do grupo. Que situação esse pênalti do Lewandowski. Exatamente. É um grupo realmente que tem alguma coisa muito estranha acontecendo naquele grupo ali, porque além da Argentina tomar uma virada da Arábia Saudita, temos ali um dos melhores jogadores do mundo também, que é o Lewandowski, que recentemente também foi eleito o melhor do mundo, perdendo um pênalti pro Ochoa, né? Que é uma figura que a cada 4 anos aparece no futebol mexicano e faz defesas como essas. E faz o que ele vai para fazer, né? Exatamente. Ele mostra o que ele foi para fazer. Falando em estreia, né, de seleção dessa Copa do Mundo, a gente teve a abertura no domingo. Sim. Uma abertura muito bonita, né, particularmente falando, eu assisti a abertura e muito interessante ali, com muita representatividade, acredito que por conta das polêmicas do país, né, por conta de toda a repercussão que está tendo desde 2010, desde quando a gente soube que o Catar seria o palco, né, dessa grande competição. E aí teve essa abertura aí muito bonita, de certa forma, trazendo aí tentando, acho que amenizar essa situação, né, de todas essas polêmicas. E aí, no jogo de abertura, tivemos Catar e Equador, que foi mais uma situação complicada. Complicada aí, que o Catar, primeira vez que uma seleção anfitriã perde na estreia, é algo realmente estranho. É uma Copa do Mundo que está acontecendo vários eventos estranhos realmente, né? Mas assim, não era de se esperar algo muito diferente, né? Porque apesar do Equador não ser uma seleção também de muita estrela, tem jogadores de muita qualidade, né? O próprio Valência, o Ener Valência, que fez os 2 gols, é um jogador que já é conhecido no futebol sul-americano, no futebol europeu, já teve algumas sondagens inclusive para alguns bons times realmente pelo futebol dele, só que não era de se esperar que o Catar vencesse realmente essa partida, né? Mas foi um golpe muito duro, principalmente para quem viu as imagens da torcida no estádio, né? Os torcedores que foram acompanhar essa estreia do Catar na Copa do Mundo, num olhar atônito, assim, realmente não entendendo o que estava acontecendo, por que o time deles não conseguia passar realmente daquela questão do meio de campo. Sim, foi uma situação que, de certa forma, dava até um pouco de tristeza na gente ver alguma coisa assim. Eu não sei se eu posso dizer que eu fiquei triste com isso. Realmente. Não,
a gente via a reação dos torcedores e ficava, nossa, que triste, tá tendo a Copa do Mundo no país dele, ele perdeu logo na estreia, né? Algo semelhante com o que a gente teve aqui na última Copa do Mundo no Brasil, né? Mas acho que para eles é um baque até um pouco maior, né? Porque fizeram toda aquela infraestrutura que realmente é cercada por muitas dúvidas, tem muitos problemas com relação à construção de toda aquela infraestrutura para receber essa Copa do Mundo e perder logo na estreia. É uma Copa que eu tenho afirmado para todo mundo quando eu estou conversando sobre a Copa, que é uma Copa muito tecnológica. Sim. É um investimento muito grande, é coisas assim que a gente nunca viu, né? Já está acontecendo, é uma tecnologia muito interessante. A beleza também dos estádios, são estádios muito bonitos, muito bem construídos, né? Porém, a gente sabe aí que tem grandes polêmicas, grandes situações por trás de tudo isso. Até pouco antes do jogo teve a questão de uma notícia internacional que vários jornalistas comentaram e confirmaram sobre uma possível compra Sim. da vitória do Catar sobre o Equador. 5 jogadores do Equador teriam já recebido esse dinheiro. Então, assim, foi uma estreia repleta de muitas coisas que não tem muita explicação, né? A derrota em si é plausível, não é nada muito fora do comum, né? Mas todo aquele entorno, né? Tanto a questão da cerimônia de abertura, que foi pensada realmente para amenizar todos esses problemas sociais, a infraestrutura, o investimento que foi feito ali e essa questão de uma suposta compra da vitória é realmente algo que deixa tudo muito sombrio, digamos assim, nessa Copa do Mundo no Catar. E que se tentaram comprar, não deu muito certo. Se tentaram, não deu certo de forma alguma. A gente tá chegando ao final do nosso programa também. Passa super rápido, é um papo que passa muito rápido. Mas antes da gente finalizar, a gente vai ver aqui alguns jogos e falar bem rapidinho de alguns jogos que já aconteceram, né? Aí pelo grupo A a gente já teve Catar e Equador, como a gente comentou, que o Equador levou a melhor, né? E a Holanda e Senegal, que a Holanda também levou a melhor e está em primeiro lugar e logo seguida do Equador no grupo, né? Além disso, a gente tem também do grupo B a seleção da Inglaterra e que goleou a seleção do Irã. Quando eu vi o jogo, após o jogo eu realmente comentei até nas minhas redes sociais, falando, olha, não era necessário também tudo isso, esses 6 gols, né? Teve até um gol ali que, na minha opinião, um dos gols do Irã não foi um pênalti, realmente que foi a questão do segundo pênalti, não tinha sido, né? Não precisava acontecer, mas acho que pro placar geral foi até menos feio para a seleção do Irã, né? Porque 6 gols na seleção da Inglaterra é muito complicado. E aí a gente também teve do grupo B, né, Estados Unidos e País de Gales, aí teve um empate, né, de 1-1. Aí também do grupo C a gente tem Argentina, como a gente acabou de comentar, e Arábia Saudita, e que a Arábia Saudita levou a melhor de 2-1. Tivemos esse empate também que a gente acabou de comentar, que é Polônia e México, aí foi um jogo cheio de surpresas, né, das duas seleções. Do grupo D, a gente também teve aí Dinamarca e Tunísia, que foi um jogo de muitas marcações da arbitragem, né? Sim, um jogo muito duro, fisicamente muito duro, né? Muitas entradas assim muito duras. Entraram realmente com a mentalidade de Copa do Mundo. Não posso perder, empatar já é ruim, perder é pior ainda. Então, França e Austrália, aí que a Austrália começou levando a melhor e aí depois a França deu essa... A França realmente não teve a menor piedade dos nossos companheiros australianos, infelizmente. E aí a gente também já teve hoje mais cedo, né, um jogo, foi Croácia e Marrocos, aí que também foi zerado e aí os dois aí só tem 1 ponto nessa fase, né, da classificação de grupos. E aí amanhã a gente tem, né, Brasil, claro, e Sérvia e outros jogos. E aí, como eu sempre falo, vocês podem conferir toda essa agenda no teresinadiario.com. Para fechar o nosso papo, muitas informações, com muitas observações e muitas análises. Queria saber também, tá confiante pro Hexa? Nossa, com certeza. Com toda certeza. Eu já estou planejando a festa do Hexa, inclusive. Me convide. Com certeza. Você estará presente com toda certeza nela. Eu estarei trabalhando, mas aonde eu estiver, eu consigo realizar o meu trabalho muito bem. Então, vou estar aí onde você estiver para fazer essa comemoração do Hexa. Convidadíssima. Então, te agradecer imensamente por esse papo, falar que a porta do Teresina Diário está sempre aberta para você, para a gente falar de esporte. É uma parceria que a gente já tem
né, de pautas. A gente sabe que a vida do jornalista é isso. Sim, relacionamento é muito importante. Então, te agradecer imensamente e falar que estamos também na mesma expectativa de você para esse Hexa. Nossa, eu agradeço muito ao espaço, agradeço muito pelo convite, foi muito bom vir aqui para poder falar sobre a Copa do Mundo, né, sobre esporte, que é algo que eu sou perdidamente apaixonado. E também muito obrigado pela disponibilidade do Teresina Diário, né, um portal que realmente diariamente atualiza sobre muitas informações, sobre muitos detalhes muito importantes, não só do esporte, como de várias outras áreas dentro do jornalismo, dentro do que é necessário para a nossa sociedade realmente ficar sabendo, né? Então, Exatamente. muito obrigado. Nada. E aí, para fechar, falar, né, para quem não conhece o Tomé, ele tem até um bordão que eu acho incrível, né? Se você alguém te perguntar onde você viu isso, como você aprendeu isso, é só falar? Só falar que segue o Tomé. E aí, qual é o arroba do Tomé? Todas as redes sociais são @falatomé com TH, né? THOME. Então, todas as redes sociais. A gente vai deixar disponível para você que quer ficar muito bem informado sobre todos os esportes. Gente, a gente está falando de todos os esportes, esse cara comenta. E claro também sobre a seleção do Brasil, né? Nossa seleção e a Copa do Mundo. Então, para encerrar o nosso programa de hoje, agradecer a companhia de quem nos assistiu e quem nos ouve através do Papo Aberto TD no Spotify e falar que a gente está diariamente, como o Tomé falou, atualizando o nosso site que é teresinadiario.com. Lá você fica muito bem informado de tudo que acontece aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil, no mundo. Então, até o próximo podcast.